Alô? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Tudo bem? Acho que já tivemos aí uns 5 minutinhos. Eu vou fazer a aula normal. Vou compartilhar a tela com vocês
aí eu explico, e aí depois, durante a explicação, se alguém tiver alguma dúvida, liga o microfone, pergunta, pede para voltar o slide, qualquer coisa, ou enfim, conversa sobre aquilo que está no slide normal, tá bom? Ô, professor, Oi, Júlia. as atividades que você... Ô, Vitor, desliga aí. As atividades que você mandou lá no Classroom é de qual capítulo? Do capítulo, o de vocês foi o último do capítulo do livro 1. A gente estava atrasado, aí era o último capítulo que a gente não tinha feito desse livro. É que você colocou, acho que página 109 a 116, só que não é esses exercícios. Peraí, deixa eu conferir então o que aconteceu. Não, o da 109 é o dessa semana, não é? Será que eu confundi? Eu vou ver direito depois, com calma, Júlia. O Tá da bom. 109 eu acho que é o dessa semana, mas a gente confere isso, Tá. tá? No final da aula eu dou uma olhada e te falo. Bom, então, ó, vamos lá. Cadê vocês aqui? Compartilhar. Pronto? Então, ó, vamos lá. Capítulo 5, frente 2, o antigo regime. Então, a gente tem nesse capítulo, e agora para conversar, sobre, por exemplo, as reformas religiosas. Como que elas aconteceram, por que o mundo agora vai passar por essa situação das reformas religiosas. Então, ó, aqui tem um resumo, um bom resumo, e a gente vai conversar sobre todas elas. Então, ó, o que a gente vai ter como uma das principais mudanças? A gente vai ter como uma das principais mudanças a ideia de que o mundo mudou. A partir do momento que a Idade Média está acabando, você tem uma transformação muito grande desse mundo. E a Igreja Católica vai passar por essas mudanças e cada vez mais os questionamentos vão chegar. Se antes, durante a Idade Média, as pessoas não protestavam ou não achavam que tinha nada de errado com a Igreja, agora vai surgir um sentimento muito forte. Quando a gente fala em reforma, o que vocês não podem esquecer? Por exemplo, se eu falar que alguém precisa reformar a casa, significa destruir toda a casa? Não. Significa mudar algumas coisas. Então, cuidado, porque muita gente, quando vai responder sobre as reformas religiosas, exagera na hora das críticas e na hora do que queriam esses reformadores. Esses reformadores, eles não queriam destruir ou eram ateus e queriam acabar com a igreja. Muito pelo contrário. Eles tinham um sentimento, eles tinham uma fé, eles tinham uma maneira de enxergar as coisas, e agora eles vão criticar a maneira como a igreja estava tratando os assuntos da religiosidade. Então, eles não vão dizer que Deus está errado, eles não vão dizer que a Bíblia está errada, eles vão criticar as ações das pessoas que comandam a igreja. Então, essa é uma diferença muito importante, tá? Porque nesse ponto, às vezes, se você se deixa levar, você pensar, eles odeiam a igreja, eles estão criticando. Não, eles não odeiam a igreja, eles vão acabar criando novas igrejas, mas eles não jogam fora a Bíblia, eles não jogam fora os ensinamentos que tinham ali. Então, essa é uma parte muito importante que a gente tem que lembrar. Então, ó, eles vão criticar a imoralidade, o luxo e a corrupção da igreja. Então, são assuntos que se relacionam, como eu falei para vocês, com as atitudes e não com a fé das pessoas. Eles vão tocar no ponto de, olha, a igreja está sendo governada de uma maneira equivocada. Uma outra coisa que vai surgir, uma outra crítica que vai ser muito forte, vai ser em relação à indulgência. A indulgência é um conceito que você não pode esquecer. O que é a indulgência?
está aqui no resuminho, perdão dos pecados. Então vamos supor que a gente está na Idade Média e aí eu sou um senhor feudal e eu cometo uma série de crimes. Eu mato os meus inimigos, eu cometo atrocidades, ou seja, eu deveria ir para o inferno dentro da ideologia católica, porque afinal eu matei o próximo. E eu não poderia matar o próximo. Mas aí eu vou lá e pago uma construção nova para a igreja, eu reformo o sino, eu reformo o cemitério e o padre ou o bispo ou o arcebispo vira para mim e fala assim, não, ó, o Rafa tá tudo bem, o Rafa vai para o céu porque ele pagou indulgência. Isso vai gerar uma insatisfação muito grande nos fiéis. Algumas pessoas vão ficar muito bravas com essa ideia de que, tipo, oh, como assim? Você faz o pecado e aí você paga e tá tudo bem. Você paga e não tem mais nenhum problema com isso. E aí isso vai começar a gerar e desencadear essas críticas. Criticavam a igreja durante a Idade Média? Sim. Por que agora, na Idade Moderna, essas críticas vão ser tão importantes? Porque a sociedade já está preparada para elas. Porque a sociedade vai ajudar a pesar a mão nessas críticas e a pensar em alternativas em relação a elas. Então, aqui o caso mais famoso, o Papa vai publicar a bula é a lei papal, ou seja, ele vai autorizar as indulgências em todos os lugares, e o Martim Lutero, que era um monge, ou seja, ele morava num monastério, ele vivia dentro de um âmbito, de uma construção da igreja, ele vai escrever dizendo, ó, tá muito errado tudo isso. Então, ele era um especialista em teologia e ele vai colocar todos os itens pelos quais ele acha do porquê que é errado você fazer as indulgências. E aí, a partir disso, o Martim Lutero vai propor essas mudanças, ele vai ser preso, ele vai ser condenado por ter falado mal de uma atitude do Papa, e esse momento em que ele é preso e começa um julgamento dentro dessa Inquisição, ele enfrenta esse julgamento, e nesse momento que ele está enfrentando esse julgamento, vão colocar para ele a possibilidade dele pedir desculpa. Ele não aceita, ele não pede desculpa, e a partir disso ele vai criar esse novo ramo da igreja, das igrejas cristãs. Ou seja, ele acredita em Cristo, ele acredita no monoteísmo, ele acredita na Bíblia, mas ele não concorda com algumas atitudes da Igreja Católica. E aí, por isso, ele vai mudar algumas coisas. Dentre essas coisas, ele vai bater na tecla, e aí são esses dois itens, a salvação pela fé, ou seja, não importa se eu tenho muito dinheiro e vou pagar dinheiro para a igreja, é a minha fé que vai me levar para o céu. Quanto mais eu acreditar, quanto mais as coisas acontecerem, eu vou conseguir chegar naquele lugar. A Igreja Católica, nesse momento, dizia, não, se você pagar a indulgência, você vai conseguir. Se você fizer esse acordo, você vai conseguir. E aí agora, outra coisa que ele vai principalmente bater a tecla é na leitura da Bíblia. E aí, para isso, ele vai ter um papel muito importante, porque ele vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Quando ele faz essa tradução, ele diz o quê? Leia a Bíblia. Ele vai agora democratizar o acesso à palavra de Deus. Porque até então, como que era a Bíblia na Idade Média e ela vai continuar na Idade Moderna pelos católicos? Era uma Bíblia escrita em latim. Ou seja, você tinha a língua nacional e você tinha que ter o conhecimento de outra língua, de uma língua extremamente difícil, que é o latim, para você poder acompanhar essa palavra de Deus. Tanto que uma das maneiras que mais se usa de estereótipos para tirar um sarro, para fazer uma crítica aos protestantes, é o fato do protestante, do evangélico, estar com a Bíblia debaixo do braço. Isso é uma atitude que o Lutero vai criar ao traduzir a Bíblia para a língua local.
Então é o Lutero que vai ter essa questão muito importante de falar assim, ó, assim a gente vai conseguir, assim a gente vai fazer para que isso dê certo, né? Então, outra coisa que eles vão tocar, você tem nas religiões, na religião cristã, ele vai manter o sermão e a Eucaristia, ou seja, vão ser duas coisas que eles vão dizer, ó, a gente vai acreditar nisso, a gente vai deixar isso como uma questão muito importante. O Lutero, então, ele propõe essas mudanças, ele escreve isso. A partir do momento que ele coloca isso num papel, você vai ter a criação de igrejas luteranas, ou seja, igrejas que seguem aquilo que o Lutero falou. E por que os países vão adotar a ideia da igreja luterana? Os países vão adotar a ideia da igreja luterana por quê? Porque agora, com essa nova religião, você pode fazer o quê? Você pode confiscar os bens da Igreja Católica. A Igreja Católica era rica, riquíssima. A Igreja Católica era muito rica e agora você pode sequestrar esses bens, confiscar esses bens e dividir esses bens entre o rei e a nobreza daquele lugar. Ou seja, você diminui a influência da igreja e você ainda consegue fazer um caixa considerável em relação ao seu país, em relação aos seus problemas e as questões que você tem ali. Tudo bem? A gente vai ter então depois o João Calvino. O João Calvino é esse que está aí no meio, esse seria um retrato dele. Ele escreveu as coisas na França. Na França ele vai ser perseguido e vai acabar indo para a Suíça. É na Suíça que você vai ter a grande expansão calvinista, e ele vai dizer também que você vai ser salvo pela fé, mas ele vai começar a falar de um outro assunto, a predestinação. A predestinação é uma coisa muito importante que a gente tem que conversar. O que vão ser as pessoas predestinadas? Vão ser aquelas pessoas, então, que elas vão ter tudo já estava escrito. Então, qual que é a ideia da predestinação? Qual que é a ideia de tudo estar escrito? É a ideia de que Deus fez tudo. Você vai ser uma pessoa que vai sofrer ou que vai ter muitas alegrias na sua vida porque Deus escolheu o seu caminho desde o início. Você não tem livre-arbítrio. Você não vai, o que vai salvar você não vai ser o que você vai fazer ou o que você vai deixar de fazer. Ele vai falar muito nessa ideia de que as pessoas estão predestinadas. E aí muita gente vai associar isso à ideia de que os calvinistas estavam predestinados ao reino do céu. E isso vai influenciar muita gente a adotar as questões calvinistas, a querer fazer parte do calvinismo e, principalmente, o calvinismo vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma associação entre religião e trabalho. A Igreja Católica criticava o trabalho. A religião calvinista vai dizer que se, por exemplo, o que eu estou fazendo hoje com vocês, eu não preciso rezar. Hoje, eu estaria dispensado das minhas obrigações religiosas. Por quê? Porque eu trabalhei. E ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer, olha, o trabalhar, o não ter preguiça, o não ser ocioso, é você já contribuir com a obra de Deus. Porque Deus foi muito importante, Deus fez o mundo, Deus teve um trabalho muito grande em criar o mundo para nós, e nós temos que continuar esse trabalho. Então, o fato de você trabalhar era incentivado pelos calvinistas. Uma das frases calvinistas é: o trabalho glorifica o homem. Qual é a ideia de o trabalho glorifica o homem? É a ideia de que agora você vai incentivar as pessoas a produzirem, a serem ativos. A burguesia que estava surgindo nesse momento, ela vai pensar, eu vou ficar com a Igreja Católica que me critica, que diz que eu estou errado, ou eu vou adotar essa nova religião que me incentiva, que diz que está certo você trabalhar, que você tem, sim, qualidade por estar trabalhando. E aí a religião calvinista vai crescer
no lugar onde a burguesia florescia. Por quê? Porque ela incentivava esse burguês no seu processo. Isso vai ser muito importante nesse período. Outra coisa que ele vai escrever e que vai ser muito importante, ele vai dizer assim, ó, você tem que ter uma vida modesta. Você não pode gastar tanto dinheiro como a Igreja Católica. E aí isso vai acabar entrando na cabeça das pessoas como uma consequência. Olha, os calvinistas são ricos, porque são calvinistas. Mas a ideia real era um pouco mais complexa do que isso. Os calvinistas eram ricos porque eles trabalhavam e tinham uma vida modesta. Ou seja, se você trabalha e não gasta dinheiro, você vai ter guardado muito dinheiro no final. E aí as pessoas olhavam e falavam assim, pera, eu sou católico e sofro. Eu vejo o calvinista e não é que realmente eles são predestinados, não é que realmente eles ganham muito dinheiro, eu quero isso para mim. E aí, por causa disso, agora você vai ter essa ideia, essa proposta de, opa, vamos por aí. Vamos encarar essa possibilidade como algo bom. Qual que é um dos países que vai ser muito influenciado pelo calvinismo? Os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você vai ter uma corrente muito forte deles acreditarem que eles são o povo predestinado, o povo escolhido por Deus. E aí todas as coisas que dão certo, eles param, olham e falam, tá vendo? Ó, a gente é predestinado. Deus já tinha escolhido esse caminho para nós, né? E aí você vai por esse lado. Tudo bem. O luterano, a religião luterana e a religião calvinista, elas vão ser muito importantes. O luteranismo vai ser principalmente adotado no que a gente conhece hoje como a Alemanha, o calvinismo Professor, na Suíça, mas eles vão se espalhar. Pode falar, quem que tá falando? mas, o João, Fala, mas se eles João. pensam assim, por que existem mais católicos do que calvinistas? Por que existem mais católicos hoje do que calvinistas? É, Porque a religião católica é uma instituição muito antiga. A gente tem que lembrar que ela é uma herança lá da época dos romanos. Mas a Igreja Católica, nesse período da Idade Moderna, ela vai perder muitos fiéis, João. Ela vai ficar muito acuada por causa de tudo isso. Ela vai sofrer muito e muitas perdas nesse momento. Por quê? Porque as pessoas vão gostar dessa ideia. Se você, e eu concordo com você, a Igreja Católica é muito grande, se não tivessem sido os reformadores, ela seria ainda maior. Tipo, a questão aqui é de você comparar. Ela, na Idade Média, ela era muito maior. O mundo ocidental seguia apenas uma religião. E agora o mundo vai se dividir em outras religiões em relação a isso. Então, aqui é um aspecto importante. Tipo, a Igreja Católica vai perder muita gente para essas igrejas protestantes. Essa igreja protestante, o ramo do protestantismo vai criar uma série de novas religiões que acreditam em Cristo, que acreditam nas duas partes da Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento, mas que interpretam essa palavra de Deus de uma maneira diferente. Não sei se eu consegui te responder. eu entendi sim, obrigado. Valeu. Então, ó, e a gente vai ter uma experiência diferente de todas essas outras, diferente da luterana, diferente da calvinista, que vai ser a criação da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, ela tem uma relação muito diferente das outras duas, por quê? Porque ela não foi criada por um teólogo. Vocês sabem o que é um teólogo? O teólogo é um cara que estuda a religião, as religiões como um todo. Tem uma faculdade chamada Faculdade de Teologia. E aí você vai estudar essas religiões todas que existem para você ser um especialista nisso. Então, o Lutero e o Calvino eram teólogos, ou seja, eram especialistas em religião. Agora, na religião anglicana, a gente vai ter o Henrique VIII. O Henrique VIII, ele vai fazer o quê? O Henrique VIII é o rei da Inglaterra e ele vai ser uma representação de algo que a gente vai falar ainda hoje, chamada absolutismo.
O que é o absolutismo? É quando você é um rei que você quer mandar em tudo. Você quer todo o poder para você. E agora, o Henrique VIII, ele vai, por uma questão muito simples, né? Ele estava querendo casar de novo, ele estava pedindo que o Papa anulasse o casamento dele. Ele casou com a mulher do irmão. O irmão dele seria o rei da Inglaterra. O irmão dele morreu logo depois do casamento. E os casamentos naquela época eram alianças entre dois países. Então o irmão tinha casado com uma princesa espanhola. Então era uma união entre a Inglaterra e a Espanha. Quando o irmão morre, o que acontece? Eles pensam, bom, vamos manter a aliança. E aí casam ele com a cunhada. A cunhada disse que o irmão estava tão doente que ele nunca tinha tocado nela e que eles nunca tinham consumado o casamento. E aí, por isso, é permitido que ele case com a cunhada. Eles casam, eles têm uma filha, ele diz que o problema dele não ter filhos é da mulher, porque ele queria um filho para herdar o poder. O Papa não permite o divórcio dele, e aí ele aproveita essa situação para fazer uma transformação no poder dentro da Inglaterra. Então ele cria uma nova religião, a religião anglicana, em que ele é o Papa. Na igreja anglicana, e a igreja anglicana continua funcionando na Inglaterra até hoje, o rei inglês ou a rainha inglesa é o cara que domina todos os assuntos da religião. Então ele agora vai ter o poder político e o poder religioso junto. Na igreja anglicana é permitido o divórcio. Então ele vai criar essa nova religião, ele vai se separar da mulher, ele vai casar outras vezes, ele tem 6 mulheres ao todo, ele consegue ter ele tem 2 filhas e 1 filho, né? Ele demora para conseguir esse filho homem. No fim das contas, esse filho homem que ele teve morre muito cedo, e aí depois são as filhas que vão assumir, mas isso a gente conversa mais para frente. Mas é principalmente um rei querendo assumir todo esse processo. Ou seja, agora na religião anglicana, eu sou rei e eu sou papa ao mesmo tempo. Então eu mando em todas as esferas. Eu tenho um domínio completo sobre a situação que tem naquela região. Tudo bem? Então, o que vai acontecer a partir disso? A gente vai ter a Igreja Católica não aceitando isso de maneira alguma. A Igreja Católica vai dizer, opa, eu não aceito essa situação. Eu estou perdendo muita gente, eu estou desesperado porque os meus fiéis estão todos indo embora. E aí vai surgir agora 2 formas de você falar sobre isso. Ou reforma católica ou contra-reforma católica. O que é isso? É a igreja parando e falando, pera, eu estava errado. Eu preciso mudar. Eu preciso criar outras coisas. Eu preciso mudar algumas atitudes, porque senão eu vou perder todos os meus fiéis. Eu não posso continuar sem fazer nada. Então, a igreja reconhece que errou e começa a mudar. Ela vai mudar a partir do quê? Dessa questão que aparece aqui, Concílio de Trento. O que é um concílio? É uma reunião das pessoas mais importantes da igreja. Então, você vai juntar os arcebispos, você vai juntar o Papa, e eles vão escrever o que eles querem mudar e vão votar o que eles querem mudar. Algumas coisas eles mudam, outras eles não mudam. Então, aqui, nessas 2 divisões, princípios que se mantêm inalterados, os dogmas. O que é o dogma? É uma verdade incontestável, indiscutível. Então, o que é isso? Qual que é a ideia do dogma? A ideia do dogma por exemplo, uma questão que era muito importante na Idade Média, é quando você fala
que Deus é Deus, o Jesus e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que são três coisas em uma só. Isso é um dogma. Você vai interpretar uma coisa que é difícil de você entender internamente de uma maneira que, tipo, ó, você não tem que discutir, você tem que aceitar que isso é verdade. Você tem que aceitar que isso funciona dessa forma. Tudo bem? Outra coisa que é importante, os 7 sacramentos. Então, você vai continuar com os 7 sacramentos que a gente tem até hoje. O Lutero vai deixar o batismo e a Eucaristia, os outros ele vai tirar. E você vai ter como medidas reformadoras, ou seja, o que eles vão alterar nessa situação? Vão obrigar as pessoas agora a estudarem, então vai ser os seminários, ou seja, para você ser padre, você tem que estudar, você tem que saber o que você vai falar, antes não tinha. Vai proibir a acumulação de cargos religiosos, então você não pode ser arcebispo e bispo ao mesmo tempo. Mas tinha que ser teólogo, né? Oi? Mas para que os seminários se eles já eram teólogos? Não, porque nessa época não existia isso. É essa a questão, João. Antes da Reforma Católica, eles não eram teólogos necessariamente. Você podia simplesmente, tipo, ser padre sem nunca ter estudado nada. Você podia só chegar lá, tipo, por um acordo de famílias, isso era normalmente acontecia. Então, o primeiro filho ia ser o herdeiro, o segundo ele ficaria ali para administrar e cuidar dos pais, o terceiro e o quarto filho nas famílias, eles iam para a igreja, para você manter o poder da igreja. Aí, como eles eram obrigados a ir, alguns gostavam, outros não. E aí eles estavam lá obrigados. Vocês sabem, quando você é obrigado a fazer alguma coisa, nem sempre você faz bem. E aí, por isso, todos os problemas com corrupção, todos os problemas com indulgência, uma coisa gerava a outra. Entendeu? Sim, obrigado. Hoje, os padres fazem teologia, mas na época não. Isso é uma questão da reforma católica. Você vai ter a questão do celibato. O celibato vai ser muito importante, ou seja, o padre casou com Deus. Ele não pode casar com pessoas. Ele tem que ter um casamento com Deus. Na igreja protestante, para você ser pastor, você tem que ser casado. É uma lógica contrária. É de dizer que uma pessoa que é solteira não pode ajudar uma pessoa que é casada. Então, você vai criar a condição de que, para ser pastor, em várias religiões, eles acreditam que você tem que casar primeiro, porque assim você vai poder ajudar as pessoas que são casadas também, o que era uma coisa que não acontecia antes. Então, aí também é uma dessas transformações. Eles vão criar a Companhia de Jesus, ou os jesuítas, que vão ser quem? Então, eles vão pensar assim, ó, esses jesuítas, eles vão atuar no Novo Mundo. Então, você estava descobrindo várias coisas agora longe da Europa, e essas coisas que você estava descobrindo, que você estava construindo novas, elas vão ser muito importantes, porque eles vão pensar, ó, são pessoas que a gente pode catequizar. Os jesuítas vão ter o intuito e a obrigação de catequizar as pessoas longe, né? E por isso que a gente vai ter tantos jesuítas nos barcos dos portugueses, dos espanhóis, espalhando a fé católica pelo mundo. Agora, a parte da reforma que foi mais repressiva. Então, você vai voltar à questão da Inquisição e os autos de fé. O que é isso? É você julgar as pessoas. Então, aquilo que faziam lá na Idade Média vai voltar. Então, você vai julgar a pessoa. Como que você vai julgar a pessoa? Você vai ver se ela acredita ou não na palavra de Deus. Se ela não acredita, você podia, na pior das hipóteses, condenar ela a fogueira. Ou seja, você queimava a pessoa que não acreditava em Deus. Foi uma tentativa desesperada da igreja de, pelo medo, evitar que as pessoas mudassem de religião. Uma outra questão que eles vão criar também é o index. O index, o que era? Era uma lista de obras que eles iam considerar proibidas. Ou seja, uma lista de livros que você não deveria ler.
que você seria proibido de ler se você fosse um bom católico. Um bom católico não poderia ler os livros do Index. Tudo bem? Essa questão da religião cai muito, várias vezes aparece, e aí você tem que lembrar essas duas coisas. Primeiro, você teve uma reforma, você teve as pessoas protestando contra as ações da igreja, e aí depois você teve a igreja fazendo as mudanças que ela achava que era necessária para evitar continuar perdendo fiéis. Professor, Oi. mas eles matavam também os calvinistas e anglicanos? Matavam sim. Aqui, ó, na Inquisição, julgava os acusados de práticas de bruxaria, judaísmo e protestantismo. Eles diziam que se você fosse protestante, você estaria cometendo um crime, sim, contra Deus, porque você não estava acreditando na palavra de Deus, você estava deturpando a palavra de Deus, numa ação muito criticável, condenável, enfim. Todas essas questões envolviam problemas, mas eles faziam isso sim. Se você fosse desse jeito, você era condenado a sofrer por causa disso. A gente vai ter o mercantilismo. O mercantilismo, então, vai ser agora dentro dessa idade moderna, deixamos a questão religiosa, vamos para a questão agora econômica. No mercantilismo, mercado, por isso mercantilismo. Você vai ter uma intervenção forte do Estado e você vai ter uma preocupação com a balança comercial. Se vocês olharem aqui, ele mostra como é que você pode pensar a balança comercial. Se você importa mais do que você exporta, ou seja, se você vende mais do que você compra, você tem uma situação de favorável, ou seja, você tem uma situação de superávit, que é um termo da economia. Ou seja, o seu país teve lucro, né? E agora, todos os países do mundo vão querer fazer isso. Como que eles vão fazer para ter essa balança comercial favorável? Eles vão agora incentivar a produção, incentivar a descoberta de novos lugares. Para quê? Para que você tenha produtos caros, que você possa vender bastante e comprar pouco. É a partir dessa ideia do mercantilismo que vai surgir a proposta de, bom, vamos tentar então buscar novas coisas no mundo. Vamos então fazer viagens continentais em busca de novas mercadorias que possam levar a essa vida melhor, a essas condições melhores que eles iriam procurar aqui. Aqui, pessoal, é muito importante essa representação e essas questões. Como que era essa sociedade burguesa? Como que era essa sociedade e esse Estado absolutista? Então, como a gente falou, o rei vai controlar esse dinheiro para tentar transformar a economia sempre favorável. E você vai ter a seguinte questão: a burguesia, ela apoia o rei por quê? Porque ela precisa de regras, ela precisa de normas, ela precisa que o rei ajude ela a fazer as coisas. Então ela precisa de uma lei, ela precisa de moedas, ela precisa de padrões, que quando ela dependia de cada feudo, ela não conseguia isso. Ela sofria muito em relação a isso nos feudos. E aí agora ela quer uma situação de tranquilidade. Quem vai dar isso para ela? O rei absolutista. O rei absolutista, ele vai obrigar todo mundo a usar a mesma moeda, a usar as mesmas regras, e isso vai transformar essa sociedade. Tudo bem? A gente vai ter a nobreza. Por que a nobreza topa isso? A nobreza topa isso porque ela não vai pagar imposto. Quem vai pagar imposto é só a burguesia. A igreja vai se aliar ao rei, porque ela também não vai pagar imposto. E aí agora você vai ter uma nova sociedade. O rei ainda é o mais importante, a igreja é importante, a nobreza é importante, depois você tem o surgimento da burguesia. Gente, vai cair a nossa live, eu vou desligar e vou começar uma logo em sequência, tá? Espera aí, eu já volto.